Olá, pessoal! Estamos começando mais um Araxá Entre Cafés. Estamos sendo recebidas por este local que eu falo para vocês que eu tenho uma afetividade muito grande, não só pelo local, mas pela dona do local, que é a Senja. Estamos mais uma vez no Grão Café. Para esse momento, esse bate-papo com uma pessoa que está desenvolvendo vários trabalhos, não é só um, são vários trabalhos lindos e que vale a pena vocês conhecerem essa linda entrevistada que está ao meu lado. Mas antes, eu sempre me apresento, meu nome é Silvéria, eu sou negra de pele retinta, hoje eu estou com a maquiagem, assim, eu até pus uns detalhes verdes, combinar com o vestido verde que eu pus hoje, estou com um vestido midi, eu acho que é midi, viu, gente? Verde, e com um casaquinho, né, um blazer preto, mas falta falar quando eu estou de blazer que eu estou me sentindo. E é verdade. E eu estou com o cabelo escovado, tá? Então, fiz um escovado, tá pranchado, hoje eu estou diferente, tá? E a maquiagem, como eu disse, com uns tonzinhos de verde, deu uma reforçada no batom hoje, para ficar diferente. E os olhos são castanhos, escuros, e é isso que eu quero contar para vocês hoje. E seja bem-vinda, Luciana, e agradeço já por você ter aceito o nosso convite, né, que foi intermediado pela Senja, tem que deixar bem claro. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui, Silvéria. Então, vou só me descrever aqui, meu nome é Luciana, eu sou uma mulher de cabelo bem curtinho, meu cabelo é castanho escuro, eu uso óculos de uma armação escura. Eu estou de vestido estampado, nos tons de cinza, marrom, azul e amarelo, e estou de cachecol branco. Não estou tão maquiada, porque eu fui muito cedo para o trabalho hoje. Acabei não me maquiando, não consegui me maquiar antes de estar aqui, mas estou encantada com o convite, muito feliz de estar aqui nesse espaço, né, da Grão Café com você, é um prazer. Nós agradecemos, né? E foi justamente a Grão Café, gente, que nos oportunizou saber do trabalho da Luciana, então não tinha outro lugar. Né? Até quando eu mandei o convite, falei para ela, você pode escolher, mas eu pensei, não sei para onde que ela vai, né? Porque eu tinha dado liberdade. Ela pode ser na Grão Café, eu pensei, lógico, né? Então nós estamos muito felizes. A minha primeira pergunta é, quem é a Luciana? E Luciana, em primeiro lugar, eu sou mãe da Elis, acho que é a minha função mais apaixonada, assim, né? Eu sou psicóloga, eu sou professora, e para mim eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou professora, né? E sou mediadora de leitura também, que esse é um cargo novo que eu estou ocupando e que tem me trazido muita alegria, muita felicidade, então, para mim é importante dizer isso. Eu sou do interior de São Paulo, não sou mineira, mas eu falei que eu já estou aqui há tanto tempo que eu sinto que eu já tenho um iCard, né? Sim, isso é importante. Então, eu sou casada com mineiro, tenho uma filha mineira, eu acho que eu tenho direito a essa cidadania mineira. Sim, nós vamos avaliar no decorrer da conversa se vai aparecer algumas palavras importantes do mineirês. Tá, lembrando que meu sotaque é porta, assim, esse carregado, morei em Uberlândia há muitos anos, então só justificar meu sotaque. Então ela fez muitos locais para fazer esse processo de ter o iCard. Sim, fiz intercâmbio. Muito. Mas Araxá é a terra do meu coração, assim, eu sou muito feliz estando aqui. Isso é muito importante, né? A gente está bem onde está, né? E trazer toda a nossa história, né, para onde a gente está. Então eu vejo de todos os locais, você falou brevemente, mas tem uma alegria, né? Eu sou do interior de São Paulo, mas já estive em Uberlândia, e sabe, você realmente esteve e traz isso na sua voz, né? Essa alegria, não estou falando que foi perfeito, mas a alegria de ter vivenciado esse processo. Sim. E eu quero começar lá da infância. Como foi a infância lá no interior de São Paulo? Então, eu morei no interior de São Paulo só até os 7 anos, e aí com 7 anos eu vim para Araxá, né? Para mim foi difícil, assim, minha família é uma família muito fechada, então lá eu tinha convivência com avós, com primos, então vir para Araxá foi um salto, né? De ficar muito mais contida, restrita, ter um pouco mais de dificuldade para me enturmar. Então, nesse processo de vir, não vou dizer que foi fácil, foi uma adaptação difícil para mim, assim, né? Meus pais, gente da roça mesmo, então nem foi muito explicado para a gente essa mudança, por quê, como que seria. Então, ali foi um susto. Eu brinco, inclusive, que uma das coisas que salvou minha adaptação em Araxá foi a Biblioteca Municipal de Araxá, assim,
porque eu ficava muito por lá. Era um local que você sentia vontade. Sim, minha mãe às vezes precisava fazer as coisas, eu não tinha com quem ficar, às vezes eu não queria ir com ela me deixava sempre na biblioteca. Então, quem me recebeu, me acolheu em Araxá e me fez me sentir em casa aqui, foi a biblioteca, foram os livros em Araxá. Que lindo. Aí agora vocês vão entender depois, daqui a pouco, por que esses livros são tão importantes, né? E como que ela está retribuindo esse acolhimento, né, dos livros em Araxá. Sim. Aí, eu fiquei encantada, realmente só fala. Eu até esqueci o que eu queria perguntar, mas vamos lá. E você chega agora, nós vamos falar da profissional, né? Então, você teve o acolhimento, os livros te acolheram em Araxá, né? Isso. Então, você tem essa afetividade com os livros. E como que isso trilhou para a profissional que você é hoje? Então, eu acho que ali no ensino médio eu vivi uma outra revolução, assim, em relação a pensar a minha profissão, graças inclusive, a literatura. Eu vou ficar fazendo propaganda da literatura o encontro inteiro agora. Isso é ótimo. Parecendo política. Isso é ótimo. Mas é porque no ensino médio eu tive professores que foram muito significativos na minha vida, porque eu falava que eu queria ser psicóloga desde criança, que eu queria trabalhar com crianças, né? Sim. Só que quando chegou no ensino médio, eu tive alguns professores que incentivavam muito na literatura. Por exemplo, quando eu tinha 16 anos, o professor me apresentou Clarice Lispector. Aquilo para mim foi um boom na minha cabeça. Eu fui para São Paulo na exposição que teve dela, né? E aí um outro professor que incentivava muito a leitura, a escrita, eu comecei a escrever contos para um jornal aqui da cidade. E aí cheguei nesse terceiro ano e eu falei, e agora? Eu quero ser escritora, eu não sei se eu quero ser psicóloga. Você está falando de uma pessoa que começou a escrever no ensino médio. Sim. Né? Então, você não sabe o quanto que essa sua fala é importante. Porque ontem eu estava conversando com uma menina, não é minha aluna, mas ela estuda na escola que eu trabalhei. Ela chama Beatriz e ela participou, agora eu esqueci o nome da autora, de um livro que foi lançado sobre as mulheres. Da Melina, né? Isso mesmo, da Melina. E o texto dela foi escolhido. E eu conversei com ela e falei para ela, você quer dar uma entrevista? Ela ficou super empolgada. Então ela falou que está escrevendo um livro para eu poder vir para a entrevista. Achei muito bonitinho. Então, o quanto isso incentiva, né? Não estou falando só de meninas, as pessoas a escreverem. Né? E até falei para ela, escreva, não jogue seus textos fora. É o que você está pensando agora. Mesmo que no futuro você fale, nossa, esse texto não está legal, vou reescrevê-lo, mas esse é o ponto de referência. Então é muito bom a gente ouvir pessoas que falam, eu escrevi, né? Eu escrevi para o jornal local, eu não sabia mais para onde ir. Então a literatura ela foi tão intensa na sua vida que ela te trouxe esse caminho. Desculpa ter te cortado, mas eu me lembrei dela e ela está muito empolgada com esse caminho que ela está querendo trilhar. Então, eu participei do lançamento do livro, eu fui lá, né, prestigiar, e que coisa linda. Eu acho que me marcou também, né, porque eu fiquei pensando o quanto foi importante na minha história, e eu sei que vai ser uma oportunidade incrível de modificar a história dessas meninas, né? Então, agora vamos voltar para o seu ensino médio. Então, que aí você começou a escrever. Isso, aí passei por uma crise ali de identidade, falei, e agora eu queria ser psicóloga, mas agora eu quero ser escritora. Cheguei a prestar vestibular para letras e tudo, mas na época minha psicóloga me apresentou um livro de um psicólogo que é escritor de romances, assim. Que ótimo. E aí eu falei, nossa, fechou, então eu posso fazer as duas coisas, não preciso desistir de nada. E aí eu fui para a faculdade de psicologia, né? Eu fui primeiro para Uberaba, porque os vestibulares que eu tinha prestado até então era para letras. Olha, está chegando nosso café. Essa é uma pausa boa e importante. Sim, eu tenho que fazer pausa agora, tá, gente? Olha que lindo. Escolher só cafés gostosos. Nossa, que lindo. Esse aqui, qual que é o nome desse? Doce Felicidade. Doce Felicidade. Vocês vão ver. Nossa, gente, olha o que a Lu fez comigo. Bonito demais, né? Muito bonito. Olha, da Mafalda, vocês não viram que ela nem deixou, gente. A Mafalda é cruel. Ela é cruel, não deixa nem ver. Olha só que maravilha. E bonito, né? Pois é, a Príncipe Francesa também é uma dose de felicidade, igual o seu, hein? E gostoso. Essa aqui eu vou mostrar a pré-infusão. A pré-infusão ela é muito importante para expandir os grãos, soltar os gases do café e evitar quantidades de queimação. Também é um momento que solta mais o aroma do café, as notas sensoriais dele.
É uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Nossa. Essa aqui são notas doces. Ela tem notas de rapadura, melaço, açúcar mascavo e limão. Café excelente, principalmente da pressa francesa. Vou continuar fazendo a infusão. É um método suave, pelo fato da moagem dele ser uma moagem grossa. É um método que mantém todas as propriedades dele e mantém uma alta contagem de cafeína, pelo fato que não é passado no filtro de papel e tem um contato maior com a água. Sendo assim, a gente consegue extrair um cafezinho com uma alta contagem de cafeína. Também um cafezinho bem suave, pela moagem dele ser uma moagem grossa. E é uma ótima opção para quem gosta de um café mais suave, mas também um cafezinho mais reforçado ali para dar uma alegria, né? Acordar, só pro dia. Isso. Gente, pode ficar à vontade, eu vou fazer seus agora. Certo, Tá? obrigada. Daqui 4 minutos eu faço a filtragem abaixando o êmbolo para você. Tá bom, obrigada. Obrigada, viu, Lu? Gente, a aula, né? Sim, É uma vim aula. aqui é sempre assistir uma aula. E essa inclusive. aula vai aparecer em algum momento. Eu sei que porque a Mafalda faz uns cortes maravilhosos, viu? Então, vamos voltar. Aí você conseguiu, depois de encontrar, né, conseguir aliar as duas coisas que você estava naquele momento amando, a psicologia e a literatura, a escrita e tudo mais. Isso. E aí eu cheguei a ficar 6 meses em Uberaba, mas depois resolvi prestar novamente o vestibular, porque além de tudo eu tinha uma vontade muito grande de seguir a carreira em docência, de ser professora, e aí por uma questão de algumas oportunidades e possibilidades, acabei prestando vestibular novamente, indo para Uberlândia, reiniciando o curso de psicologia lá. Então você começou em Uberaba, que tinha uma outra proposta dentro da área da psicologia, mas a que você queria estava em Uberlândia. Isso, pela facilidade às vezes de pesquisa, essas coisas assim. E como foi esse processo dessa estudante? Como foi a Luciana, estudante universitária? Então, também eu acho que eu tenho um problema com mudanças e adaptações, assim, porque não foi fácil, mas acho que uma dificuldade também, naquela época não tinha as cotas, né, não tinha bolsas nem nada, e nós éramos 2 estudantes de escola pública só na turma inteira do curso, né, e a gente vinha de um padrão de estudar diferente. Às vezes tinha coisas, eu lembro que tinha um termo que os professores usavam, que eu fui conseguir entender o que eles queriam dizer, já estava no final do segundo período, assim, né? Uma limitação mesmo, inclusive, em relação a alguns conhecimentos e tudo, mas foi difícil esse processo de acompanhar, às vezes eu me senti um pouco meio peixe fora d'água ali, mas fui aos poucos me encontrando. Inclusive, né, na psicologia a gente escolhe abordagens, a gente escolhe formas de ver o ser humano. Eu escolhi a psicanálise porque logo no começo do curso eu comecei a assistir um ciclo de palestras de psicanálise e literatura. E eu me encantava muito com a fala de uma professora, Maria Lúcia Castilho Romeira, que tinha um jeito de escrever muito poético. Sim. E eu falava, olha, então não precisa fazer psicologia só com essa linguagem dura, científica, né? Técnica, né? Sim, e ela fazia muito disso na psicanálise, leveza. Com muita poesia, com muita, né? E isso foi me encantando e me arrastando para a psicanálise. Bom. E qual que é a diferença da psicanálise e do trabalho de psicólogos? Assim, não sei se eu estou perguntando os termos corretos. Não, mas é isso. A psicologia, ela é uma ciência subdividida porque existem várias formas de entender o que o ser humano é, né? A psicanálise, ela existe em paralelo à psicologia, né? Ela não é obrigatoriamente uma abordagem dentro da psicologia. Ela, inclusive, existe muito antes da psicologia, né? Hoje, aqui no Brasil, para ser psicanalista, não é obrigatório ser psicólogo, mas a gente sabe que, infelizmente, agora essa popularização de cursos rápidos de internet vem capacitando, entre aspas, profissionais, às vezes, de uma forma muito rasa. Mas a psicologia, enquanto ciência, ela acolhe também a psicanálise enquanto abordagem. Sim. Então, a psicanálise é isso que está com o pé dentro da psicologia, mas um pé fora também, né? Até porque dialoga muito com as artes, a psicanálise. Então, eu tenho a formação em psicologia, mas, paralelo a isso, as minhas especializações e tudo foram na área da psicanálise. Você tem uma especialização
Acho que foi a primeira que você fez. Eu queria que você lembrasse o título dela e contasse o que foi essa especialização. Sim, então, como eu disse, na faculdade eu queria muito a carreira de docência e tudo, mas na clínica eu também me apaixonei muito pela clínica e pela psicanálise, né, nesse percurso, e aí, por acaso, aconteceu uma especialização na época com muitos professores, com pessoas muito bacanas, que se chamava especialização em clínica psicanalítica em extensão, né? Então, que era uma especialização voltada para a clínica, mas não só a clínica tradicional dentro das 4 paredes do consultório, mas uma clínica que pudesse ocorrer também em instituições, né, em cenários diferentes. A minha xícara chegou agora. Gente, é todo um ritual, sabe? É muito chique. Baixar o êmbolo. Baixar o êmbolo, fazendo a filtragem do café. Agora serviu um cafezinho filtrado, gostoso, cheio de notas maravilhosas. Ai, gente, é até lindo, né? É lindo, olha. É arte. Coisa mais linda esse café. Lu, é lindo, obrigada, viu? Eu adoro, gente. Uma delícia. Obrigada. Bom, e aí fiz essa especialização em clínica, então, né? Logo que eu me formei, eu fiz a especialização e já comecei a atuar na clínica. Atuava também na área de saúde mental, né, já no hospital da universidade, no ambulatório onde funcionava um CAPS, e atuava lá e na clínica em paralelo. Isso tudo em Uberlândia? Tudo em Uberlândia. Tá, agora a Lu vem para Araxá. Isso. Aí terminei lá a especialização, fiz mestrado lá, tive a minha filha, e aí bateu aquela vontade de voltar para perto da família, né? A pandemia foi muito difícil. Então foi na época da pandemia? Foi no final da pandemia. Os meus pais ficaram comigo em Uberlândia para me ajudar, para me dar suporte, porque a gente não tinha ninguém lá, né? A gente passou pela também experiência de estar com a minha sogra durante um câncer terminal, né? Durante a pandemia, foi muito pesado. A pandemia em si já foi pesada e a sua foi potencializada. Sim, com uma criança pequenininha em casa, né? A minha sogra tendo que fazer rádio. E aí, a hora que os meus pais falaram, então agora acabando a pandemia nós vamos embora, eu falei, acho que eu vou junto, não vou querer ficar para trás. E aí eu e meu marido viemos para Araxá. Eu estava com uma clínica essencialmente online na época, né? Até tinha uma clínica lá, presencial e tudo, mas eram poucos atendimentos presenciais, pouquíssimos. E aí, quando houve essa oportunidade, já que eu estava online, meu marido topou e falei, vamos embora, então, para estar perto dos meus pais, para a nossa filha ser criada perto do restante da família. Né, se para mim foi tão difícil vir para cá e estar sozinha, afastada da família, eu queria oportunizar isso para minha filha. Até mesmo você teve uma vivência, né, na sua infância junto com a sua família. Então, a sua família mais próxima estava aqui, né, naquele momento. Então, tá certo, faz todo sentido, né? Sim. Vim curando também essa história e voltando para trás. E aqui apareceu a oportunidade de começar a trabalhar na Uniaraxá, né, na docência, que foi a realização desse sonho. Gente, tudo na hora certa, né? Sim, eu falo que eu sou muito grata, porque eu consegui alcançar todos os meus sonhos, assim. Ainda não escrevi um livro, depois a gente fala sobre isso, mas das minhas metas pessoais e profissionais, eu consegui alcançar todas, então eu sou muito grata. Isso é muito bom, né? Só bênçãos. Sim, só bênçãos. Todo mundo trabalha, mas o fruto está acontecendo. Sim. Eu vi também que você trabalha com psicoterapia com crianças e adultos. O que é esse trabalho? Então, eu tenho um consultório aqui em Araxá, agora eu troquei, agora eu saí do essencialmente online, a maior parte dos meus atendimentos são presenciais, né? Ainda atendo online, mas a maioria presencial. E trabalho principalmente com mulheres, né, com mães. Eu me dediquei muito ao estudo do processo da maternidade, né, do desejar maternar, do tentar, de receber o bebê e de cuidar das crianças, e pela infância também. Eu tô encantada, viu? Sim, a gente faz um estudo por cima, só para saber quem a gente bateu, mas quando você vai falando, por isso que eu falei, não fala muito comigo, né? Me conta na hora, porque aí as minhas reações são de quem eu tô amando te ouvir. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, então eu acho que eu vou falando desse encantamento, assim, porque eu amo trabalhar com crianças, né? Eu trabalho principalmente com os pequenininhos e eu gosto muito de poder
trabalhar esses vínculos também entre os pais, entre as crianças. Eu falo que as crianças são a minha causa na vida. É a área que eu pesquiso, que eu oriento o TCC, é sempre sobre maternidade, infância ou literatura. Sim. Então, é o caminho que eu transito, assim, é essa paixão, né? Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais. O que seria esse trabalho da psicoterapia para as mães? Você falou de mulheres, de mães, de quem está querendo ter um filho e tudo. O que seria, assim? Eu sei que é muito complicado falar em poucas palavras, mas dá uma noção. O que seria? Então, com as mães, eu acabei estudando muito o que a gente chama de psicologia perinatal, que fala sobre o processo dessa transformação que é o tornar-se mãe. Desde o planejar uma gestação, a gestação, o parto. Cheguei a fazer curso de doula para poder ter experiência de acompanhar partos. Eu não era mãe na época, né? Mas a experiência do pós-maternidade ali, tanto esses primeiros meses tão difíceis, que é do tornar-se mãe, mas todos esses desencontros, esse aprendizado, porque mãe a gente aprende sendo na prática. Sim. E é uma vivência, às vezes, muito difícil e solitária. Sim. Então, é nesse processo de poder cuidar dessa transformação que é a maternidade. Aí você cuidou do antes do bebê e depois você pega a criança. E qual que é o seu trabalho direcionado com as crianças? Então, eu trabalho tanto com crianças que às vezes têm algum diagnóstico de neurodesenvolvimento, como autismo, mas principalmente crianças que apresentam algum tipo de sofrimento emocional, né? Porque às vezes a gente fala dos comportamentos das crianças muito agitadas, crianças que às vezes têm alguma questão de comportamento, mas a gente entende que toda manifestação comportamental tem uma questão de sofrimento interno, né? Então, eu trabalho muito com crianças que às vezes estão passando por algum processo de sofrimento para ajudar a cuidar dessas crianças e possibilitar um desenvolvimento mais saudável possível. Que bom. É lindo lindo mesmo, sabe, de ouvir. Ai, obrigada. Então, aí veio essa Lu, e como que, lógico, a Lu já tem um histórico aí com os livros. Isso. E como que os livros, até você colocou que você faz orientação também dos TCCs, né, dos trabalhos de conclusão, ou voltado para a mãe ou voltado para a literatura. Agora eu quero que você conte essas duas partes para a gente ir para o livro, senão depois eu vou ter que voltar nessa pergunta. E o que esses trabalhos têm que você tem esse perfil para orientar? Então, quando eu fiz o mestrado, a minha pesquisa de mestrado foi sobre o feminino em psicanálise, mas aí, para ter um objeto de relação da teoria ali sobre o feminino, sobre como a mulher se constitui, inclusive falando sobre o papel da maternidade na vida da mulher, eu fiz uma interlocução com um livro de contos da Clarice Lispector chamada Via Crucis do Corpo. A minha dissertação de mestrado se chama O Feminino, a construção do feminino, a Via Crucis do Corpo, né? Porque traz as personagens da Clarice para dialogar ali, e a personalidade Clarice também, né? Sobre como foi uma mulher que rompeu com alguns estereótipos dentro da literatura. Então, eu comecei esse caminho aí, então eu oriento pesquisas, às vezes, falando sobre o papel da literatura, sobre como a literatura ela vai modificar a gente subjetivamente, o papel importante que ela tem nesse sentido. Aí, né, fui fazer esses estudos sobre maternidade, tudo, oriento pesquisas também nesse sentido, e da infância, né? Então, eu tenho alunos que vão investigar, por exemplo, como que é possível fazer o uso terapêutico de histórias dentro do consultório. Já tive uma pesquisa nesse sentido. Isso, que já vai me dando uma curiosidade aqui. Eu pergunto, o livro é terapêutico? Sim, o livro é terapêutico. Tem uma aluna pesquisando agora sobre como o Clube do Livro se torna essa comunidade, que também, né, é terapêutica de alguma forma. Mas já tive outras pesquisas sobre o sofrimento das mães solos, né? Como que é a experiência emocional das mães de crianças com autismo receber o diagnóstico, sobre como o excesso do uso de telas é prejudicial no desenvolvimento infantil e como a literatura ela pode potencializar o desenvolvimento infantil. Então eu vou articulando as minhas paixões. Eu tô apaixonada, sabe? Então você vai falando e já vem um monte de ideias aqui, sabe? Porque não vou entrar nisso, depois eu te falo em off. Você corta essa parte, porque a minha cabeça tá a mil, sabe? Então eu vou que bom. E vai dar vontade de perguntar um monte de coisa e trazer muitas coisas. Aí você tem esse trabalho. E a literatura permeia todas as suas escolhas foram permeadas pela literatura. Sim. Né? Então, eu acho que o livro te abraçou. O livro te abraçou e ele te acompanha, né? É quase aquela música do caderno, né? Sou eu que vou seguir você. Então, o livro te segue.
E dentro dessas propostas todas que você veio aí, surgiu o seu filho, acho que é o filho mais novo. É meu filho mais novo. Que é o Clube do Livro. Como é que surgiu essa ideia e como que é esse trabalho? Conta tudo pra gente. Então, eu sempre fui muito apaixonada por livro, mas assim, a vida profissional às vezes tira a gente das nossas paixões um pouco. Sim. Por mais que eu estivesse estudando sobre literatura, os livros teóricos foram tendo um espaço muito maior na minha vida. E aí eu estava num processo assim de estar muito exausta, de ter sempre estudado muito, porque aí, né, mesmo depois do mestrado, aí faz curso de capacitação e tal coisa, comecei a especialização nova. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso me resgatar, eu preciso resgatar a literatura, né? Por mais que os livros estejam comigo, a literatura precisa ocupar um outro lugar na minha vida novamente. E eu procurei um clube do livro na cidade, eu não achei na época. E aí eu falei, bom, se a gente não acha, a gente inventa então, né? E aí eu resolvi criar um clube do livro e falei, não, eu quero um clube do livro, a gente tem que pensar em como fazer. E aí eu já tinha conhecido aqui a cafeteria, achei que tinha uma cara assim muito especial, né, com seus livros. Sim. Ali. Entrei em contato com um amigo que conhece a Sheisa e falei, Germano, por favor, né, faz um contato aí, vê se talvez ela aceite. Se ela não aceitar, tudo bem, eu procuro outro canto e tudo. E aí foi mais do que aceitar que as reuniões fossem aqui. A cafeteria realmente nos abraçou. Assim, a hora que eu cheguei para o primeiro encontro do Clube do Livro, tinha um espaço lindo preparado para nos receber. É muito delicada e ela tem uma sensibilidade tão grande, né? Parece que a gente fala assim, ela fala, já sei. Aí ela faz tudo. Sim, aí vira, né? Ela traz o alfabeto inteiro de uma forma linda. E aí eu me surpreendi muito, porque quando eu comecei a divulgar o Clube do Livro, eu divulguei em 2 lugares que eu sabia. Um que era o grupo de psicólogo da cidade e um grupo de mulheres que uma vez eu fui incluída, porque eu participei numa oficina da Melina, né? Sim. E aí vim assim, meio despretensiosa. Falei, não, se aparecer 5 pessoas dos amigos que eu chamei, já tá ótimo. E o clube já começou, assim, acho que tinha umas 12 ou 15 pessoas no primeiro encontro, e tem crescido muito, né? Teve encontros com 22, 23 pessoas, legal. Inclusive de ficar apertadinha, a gente está feliz que a cafeteria vai mudar para caber ainda mais gente. Que bom que ficou apertado, né? Sim, e aí a gente vai alçando esse voo. Né, eu mantive o clube aqui porque acho que a recepção da Sheisa foi tão calorosa que eu falo, eu sou tão grata que para mim é a casa do Clube Mulheridades. É a cara, né? É como chama? Clube Mulheridades. Ah, sim. E conta para as pessoas como que monta um clube do livro. Como é que faz esse processo? Então, inclusive fui estudar mediação de leitura, porque vocês viram que estudar é um negócio que eu gosto bastante, né? Não dou conta de ficar sem. E aí fui entendendo que existem vários modelos diferentes de clube do livro. Tem clube do livro que às vezes se encontra para discutir o que está lendo, mas cada um está lendo uma coisa. Sim. Tem clube do livro que às vezes lê ali contos na hora e discutem esses contos na hora. Mas eu fui pelo tradicionalzão, que é eu fiz uma seleção de alguns livros, né, que é mensalmente lido pelos integrantes do grupo, e no dia marcado a gente se encontra para falar sobre esse livro. Clube do Livro não precisa ter algo também tão formal, assim, né? Eu fui atrás de capacitação, porque eu sou meio viciada em estudar, né? Você se sentia mais segura se você tivesse um entendimento melhor que você queria propor. Sim, mas acho que tendo um grupo de pessoas interessado e animado para discutir uma obra, né? Pode ser qualquer obra, eu acho que é sempre muito produtivo. Poderia ser revistinha em quadrinho, assim, né? Seria muito produtivo. Eu tenho feito a seleção de livros, algumas vezes eu trago algumas opções, a gente vota, mas a gente, no Clube Mulheridades mesmo, a gente tem uma tradição que é ser obras escritas por mulheres e que falem sobre a vida de mulheres, né? Seja ficcional ou seja autobiográfico. Sim. A intenção é ler mulheres, porque né, a gente tem tão pouco espaço, a gente fala tanto sobre os clássicos, e às vezes cita a grande maioria, né? De autores homens. Sim. E que tem uma outra visão, né? Não foi importante, a gente está dizendo que não foi importante todo o trabalho realizado por eles, mas
as mulheres também têm a sua voz e tem o outro lado, né? Sim. Então, uma coisa é um homem escrever sobre um assunto e outra é uma mulher escrevendo sobre aquele mesmo assunto. Sim, e eu acho, e eu sempre falo isso assim, que eu acho que existem coisas da especificidade da vivência do ser mulher na sociedade que não vai ser atingido da mesma forma pelos homens, eles não vão ter um nível de compreensão do que é, por exemplo, passar por uma experiência de tentar crescer no trabalho e às vezes não ser reconhecida da mesma forma como homem, às vezes até menos capacitado, né? Situações que a gente vê muito na academia, por exemplo, sempre que você tem uma citação de um autor, a gente vê o último sobrenome, né? A maioria das vezes a gente vê esse autor sendo citado no masculino, às vezes é até uma mulher que escreveu, mas é tão pouco reconhecido. Está tão habituada a ter o homem, né, como o escritor, o autor. O cientista, né, que a mulher fica esquecida. Então a gente faz esse trabalho também de poder divulgar a escrita feminina e mostrar, né, os grandes nomes. A gente tem lido, por exemplo, mulheres que ganharam o Nobel da Literatura, né? A gente já leu algumas, quer continuar lendo, mas até hoje foram só 16 Nobéis para mulheres. Para mulheres. Né? E o Nobel já tem muito tempo, né? Sim, centenas de anos, né? 16 mulheres. Sim. Tá bom, tem 16 representantes que alguém abriu a porta e conseguiu mostrar nós somos capazes. Sim. Né? E qual foi, assim, é muito complicado a gente falar assim, qual foi o melhor livro, mas conta de um dos livros que vocês discutiram ou conversaram no Clube do Livro e que foi diferente. Então, eu tenho tentado variar a literatura no sentido de trazer mulheres brasileiras, mulheres estrangeiras, mulheres negras, mulheres de outras etnias, como a gente já leu, coreana, né? Outras autoras latino-americanas também, mas vai puxando sardinha para nós, é um fato, assim. A literatura nacional, ela toca a gente poeticamente de uma outra forma. E hoje, vou te dizer assim, que nosso clube é recente, começou em janeiro, então foram 7 encontros até agora. Eu acho que nenhum encontro foi tão emocionante, tão profundo, tão bonito, quanto do livro Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli. Assim, incrível, foi fantástico, mobilizou todo mundo, foi um acontecimento. Eu vou anotar isso aí, a Mafalda já está anotando. Obrigada, Mafalda. E eu quero voltar nisso, mas antes vou fazer uma pergunta. É só para mulheres ou tem homens no clube também? Tem homens no clube também, né? A gente tem 4 homens que estão presentes assim conosco. Tem alguns que desde o primeiro encontro, o clube não é só para mulheres. Chama Clube Mulheridades porque nós lemos mulheres. Porque a escolha das autoras, né? Então é uma questão de autoras e não de falar, não, é o clube da Luluzinha, homem não entra. Homem entra sim, é muito bem-vindo para poder participar. E até mesmo um contraponto, né? Porque é uma visão diferente. Sim. Lógico, mesmo nós duas lendo o mesmo livro, eu vou ter uma percepção e um sentimento, porque a minha história vem junto com aquele livro que eu estou lendo, assim como a sua também. Então a gente pode ter pontos de vista, mas quando vem o homem lendo aquele livro, é interessante todos aqueles olhares e sentimentos, né, que aquela literatura vai propor, né, Sim. O Clube do Livro tem isso, né, assim, esses múltiplos olhares. Eu acho bacana ter essa visão, às vezes, dos homens, né, já teve situação de um deles perguntar, eu queria saber como vocês, mulheres, né, assim, lidaram com essa parte do livro, que às vezes tem algumas cenas, né, mais pesadas. Sim. E tudo, fala às vezes sobre machismo e tal. Então, eu acho que essa multiplicidade de olhares é o que traz mais ganho. Já teve situações, por exemplo, da gente ler um livro, chegar aqui e falar, e aí, como foi a leitura do livro para todo mundo? E aí tem gente que fala assim, nossa, odiei esse livro. Odiei, não gostei. Ótimo, então vamos falar sobre isso. E conforme a discussão foi acontecendo, os diferentes pontos de vista foram sendo colocados, o pessoal sai e fala assim, nossa, acho que eu preciso ler esse livro de novo. Agora até mudou minha visão sobre ele, né? Quero ver essas outras coisas que eu não vi. Então é muito legal. E eu tô achando legal, porque tenho o direito de falar, não gostei. Porque às vezes eu pego um livro para ler e falo, não, esse livro tá tão chato, mas vamos lá, você vai conseguir. Então, tem hora que eu falo, não dou conta mais no livro. Eu não me atingiu da forma que eu queria, mas eu quero voltar ainda nesse Orações, como é que é? Oração para Desaparecer. Para Desaparecer. O que foi esse livro para você especificamente? Para mim, eu acho que foi um reencontro com a literatura fantástica, assim, sabe?
A gente já tinha lido alguns livros, mas eu brinco assim que a gente gosta de livros tristes escritos por mulheres, que trazem dessa dureza da realidade, intenso, porque né? a gente se identifica, né, das nossas vivências, do que é difícil às vezes, e acho que mania de psicólogo também, de pensar no sofrimento. E aí foi uma literatura muito doce, de muito refresco, por mais que houvesse dor, tem um tom muito dessa magia que às vezes a gente esquece de colocar no cotidiano, Sim. né? Minha família morou na roça quando eu era pequena, morei na roça também. A gente tinha uma cultura de trazer essas histórias do povo, essas histórias antigas, né? Meu pai falava da mãe do ouro, falava das simpatias ali que eram feitas. Minha avó era benzedeira, né? E aí esse livro ele traz esse resgate de algumas crenças, né? De uma outra situação, né? No Nordeste do país, assim, mas traz esse resgate de crenças e da magia que às vezes se perde no nosso cotidiano, e aquilo, nossa, foi um respiro para mim, assim, né? Inclusive comecei a consumir mais literatura com esse teor fantástico regional, né? Não é fantasia dos dragões, não é nada disso, mas é do nosso povo, do nosso resgate, da nossa cultura. É trazer a nossa cultura com outro olhar, sem muita... A dureza com leveza, não sei se pode, né? É mais ou menos assim. Sim. A Socorro tem uma escrita muito poética. Assim. A poesia, né? Que traz a leveza para tudo isso. Sim. E eu achei legal você falar assim, ninguém gostou do livro, né? Então, isso também é importante, que às vezes as pessoas acham, eu só vou para o clube, eu tenho que gostar de tudo que estava sendo proposto. Não, é a livre interpretação, né? Até mesmo de sair e falar, nossa, como você mesmo colocou, vou botar ele de novo, acho que não li direito. Sim. E já teve algum momento que foi, assim, muito engraçado? A gente sempre ri muito, assim, de alguns acontecimentos, porque, assim, uma coisa que eu acho que é diferente do Clube do Livro... Opa, fico com medo de bater no microfone. Uma coisa que eu acho que é diferente no nosso Clube do Livro de outros clubes que eu já vi, é porque existem clubes de leitura que os mediadores, eles fazem questão de não deixar que os participantes falem muito sobre a sua vida pessoal, né? Sim. Sempre tenta trazer, aí eles falam assim, para não virar uma sessão de terapia, a gente traz sempre pro livro de volta, né? Focando bem no livro. Mas, assim, nós temos, acho que, umas 8 psicólogas no Clube do Livro. Oba. Falei que eu coloquei lá no grupo de psicólogos, então a gente é um grupo que tem muitas psicólogas, assim. E, na minha visão, eu acho que não tem como você falar da literatura, de como a literatura te toca, sem falar da gente também. Então, é um grupo que se acolhe muito. Então, às vezes, você vai ver os vídeos, assim, que eu faço, às vezes, uns vídeos, aí tem alguém com a cara vermelha chorando, aí tem, né, uma fala, assim... mais emocionada, então é um lugar que a gente chora e ri muito durante os encontros, né, assim, de às vezes umas compreensões que às vezes escapam, a gente ri bastante, mas às vezes não necessariamente momentos engraçados relacionados ao livro em si, mas sempre essa troca que traz essas dores e delícias ali, sabe? E como que faz para participar do Clube do Livro? Então, basta ler o livro do mês, a gente tem um Instagram que chama Clube_Mulheridades. Se pesquisar também Clube do Livro Araxá, vai encontrar a gente lá no Instagram. Colocar lá na descrição, tudo direitinho. Isso, e aí lá eu sempre posto qual vai ser o livro do encontro seguinte. Os encontros acontecem no último sábado do mês, na Grão Café. Atualmente, né, o último foi agora esse mês aqui. O próximo já vai ser na Cafeteria Nova. Tem um espaço novo aí guardando. Isso. E lá eu divulgo. Então, por exemplo, o próximo livro se chama O Parque das Irmãs Magníficas. Na verdade, foi reeditado agora com outro nome, muito diferente. É chocante a mudança, porque você vê O Parque das Irmãs Magníficas. O novo nome é As Malditas. Mudou, né, da água para o vinho, mas que é da Camila Sousa Vilada, que é uma escritora latino-americana. E aí basta ler o livro e aparecer no dia. Não precisa de inscrição, não precisa de nada disso. O clube é 100% gratuito, né? E aí é só a pessoa chegar. A gente não tem nenhum custo, a pessoa não é obrigada a consumir na cafeteria. Sim. A única coisa que a gente faz, a pessoa pode escolher se ela quer participar ou não, é que a gente tem um combinado entre a gente que eu pego o livro, né, lá na livraria aqui da cidade, na Nobel, que é a nossa parceira. Eu pego o livro,
sorteio entre os participantes o livro do mês seguinte e nós rateamos entre nós o valor desse livro, né, como uma forma de contribuir. Então a gente tem esse movimento todo mês. Você que faz a curadoria, ou apesar que você colocou assim, as pessoas dão sugestão também, mas como lógico, já colocou qual é o principal foco, são mulheres, né? Isso. Mas como que é esse processo da escolha do livro? Então, eu faço uma curadoria, às vezes a gente tem algumas parcerias, por exemplo, igual vai ter a Feira Achá, a gente fez uma parceria, então a gente insere um livro de uma autora que vem para dentro do clube, tudo. Mas eu colho algumas sugestões, monto uma lista e aí eu faço uma pré-seleção e divulgo e os participantes votam na obra que vai ser lida. Tá. Né? Então é muito democrático. Sim, às vezes não. Às vezes não dá mas é democrático também, tem que ler esse. Por quê? Porque é democrático, nesse momento precisa desse. Sim, eu gosto de fazer essa curadoria para trazer essa variedade, para também não ficar muito nichada, só ler livro desse tipo de autor. Então, por exemplo, a Camila Souza Vilada é uma mulher trans, né? Ela traz a história da experiência, dessa vivência trans. Então, eu falei, não, a gente tem que trazer representatividade para a gente conhecer outras formas de realidade, outros mundos, da mesma forma que a gente leu Coreia, que a gente leu África, que a gente leu interior do Brasil, é para trazer uma pluralidade de visões mesmo. E porque o mundo é plural, né? E às vezes a gente quer tanto ter um estereótipo, né? Um foco. Não, todo mundo não é. Cada um é único. Né? E nessa unicidade a gente pode ver tanta diversidade, daí a gente precisa ter esse olhar. Ai, meu Deus. Nós estamos pro final. Né? Passou muito rápido. Muito. Gente, se vocês quiserem, você tem que ir atrás dessa moça para conhecer mais. Nós vamos agora para uma parte quase final, que é o nosso ping-pong, onde eu vou trazer palavras. Né? Acho que nem deixei você falar da sua docência, né? Falou um pouquinho? Falei, eu amo os meus meninos, eu chamo tudo de meus meninos, assim, sabe? Tanto que eu sou apaixonada, acho que eu me encontrei também na docência. Vou mandar um beijo para os meus meninos. Sim, eu acho que eu deixei você falar de tudo, porque eu estou aqui pensando, foi tudo que eu queria que ela falasse, né? Porque é tão rico a sua fala, é tão grandiosa, né? E foi me trazendo tantas ideias aqui que eu estou querendo explorar de você, né? que é maravilhoso, né? Só para fechar, eu queria que você conseguisse linkar a importância das mulheres na faculdade e na literatura. Antes do ping-pong, tá? Tá. Eu acho que, assim, nós temos uma cultura que ela foi substancialmente construída por homens. E a gente está vendo que tem tanta coisa que não está funcionando, que talvez, quem sabe, né, tendo mais espaço para as mulheres atuar, a gente possa ter, inclusive, uma sociedade constituída de forma diferente, né? Não acho que mulheres são melhores que homens, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que, talvez, para encontrar equilíbrio em tudo que a gente tem feito, a gente precisa de dois lados, e aí a gente ainda está conquistando espaço, não conquistamos tanto espaço quanto querem que a gente acredite. E aí a gente conquista espaço, lugar de fala dentro da educação e da universidade, né? Eu vivi uma realidade, quando eu estudava, a maioria dos meus professores eram homens, apesar de os homens serem uma minoria muito grande dentro da sala de aula na psicologia. Então, olha que discrepante, a gente tinha pouquíssimos homens se formando, mas a maioria dos professores, dos cargos de poder, sempre eram de homens, né? Hoje é uma realidade diferente. Hoje, por exemplo, aqui nós somos a grande maioria de mulheres professoras. Então, que a gente possa ocupar espaço, a educação é essencial para isso, né? E eu acho que a literatura nos forma não só teoricamente, mas ela nos forma emocionalmente, ela nos transforma, né? A gente precisa ter esse poder de interpretação, de argumento, expandir a nossa visão cultural para que a gente possa alcançar mais lugares. Então, eu acho que a literatura precisa ser substância para o nosso crescimento sempre. Sempre. Vamos ping-pong agora, né? Então, vamos. Família. Ai, é um tesouro, é meu maior tesouro, assim, minha filha, meu marido, minha mãe, é um encanto poder compartilhar essa vida com eles. Você é filha única? Não, eu tenho os meus irmãos também. Os meus irmãos são os queridos, a gente convive muito, mas agora depois da perda do meu pai, que é mais recente, a minha mãe tem estado numa companhia muito mais constante. Eu vejo os meus irmãos com alguma frequência, claro,
Mas eu brinco que chega um momento da vida que a gente vai trocando de lugar, né? A gente deixa de ser cuidado para cuidar. Sim. E tem sido uma experiência nova e muito prazerosa poder cuidar da minha mãe, acompanhar ela de uma outra forma, assim. Mãe. Minha mãe é meu caminho, né? Já foi de muito aprendizado e hoje eu falo que a gente compartilha lado a lado a vida e a trajetória. Consegui fazer minha mãe ler o primeiro livro da vida dela aos 65 anos de idade. Ela ficou super feliz, concluiu ele esses dias. E hoje a gente tem uma relação de troca, de construir, de dar as mãos para viver o caminho, que para mim é muito precioso. Maternidade. A maternidade é o maior desafio e a maior paixão que eu encontrei. A minha filha me transformou como ser humano, me transforma ainda todos os dias. E se eu faço tudo que eu faço, desejando um mundo melhor, inclusive falando de literatura, da mulher poder crescer e tudo, é pensando na Elisa, assim, que ela consiga conquistar esse caminho. Literatura. Literatura, eu acho que a literatura é um encontro com a gente mesmo, né? Mas agora é a possibilidade de um encontro de vida com outras pessoas que tem somado muito. Clube do Livro. Clube do Livro, ai, minha menina dos olhos, né? Assim, Clube do Livro é o lugar da minha alegria. A coisa mais preciosa que tem é ouvir todo começo de encontro, que a gente se apresenta, né? Sempre tem gente nova, e ouvir as mulheres dizerem, nossa, é o melhor dia do meu mês, é o dia mais esperado do meu mês, porque eu sinto isso também, é o dia mais esperado do meu mês. Biblioteca. Biblioteca é casa, né? Para mim, minha casa tem a minha biblioteca, e a biblioteca é sempre um lugar onde eu me sinto em casa. Legado. Legado, eu acho que todo legado que a gente deixa na vida é de afeto, né? Esse é o melhor legado que a gente deixa. Claro, nem sempre afetos positivos, a gente também deixa, né, tem feridas na nossa história, mas acho que a gente só constrói legado com afeto, é ensinar a cuidar, a ver beleza na vida, a experienciar o prazer e as alegrias. Educação. Educação é salvação, né? Eu fiquei até com vontade de falar salvamento aqui, porque acho que é desse lugar da boia que a gente precisa ter na vida. A educação transformou minha vida, eu fui a primeira a me formar dentre os meus irmãos, assim. A segunda na minha família paterna a me formar, a educação foi uma possibilidade de transformação para mim. E que você está transformando outras vidas, né? Ai, amém. Para mim é um orgulho poder estar junto com os meus alunos e ver profissionais incríveis, né? Mariana, por exemplo, que já passou aqui no programa, foi minha aluna, foi minha estagiária. É uma honra poder participar da história dessas pessoas. Sim, a Mariana me deixou muito encantada. Muito. Não sei se eu consegui mostrar tudo isso, porque eu olhava para ela assim, meu Deus, quem que é essa Mariana? Sim, ela é um tesouro. E agora eu quero que você deixe uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? O que tiver no seu coração, o que você sentir vontade. Fique livre para falar sobre a mensagem que você quiser. Bom, eu acho que no momento que a gente tem vivido, a gente tem pensado tanto sobre ter coisas, sobre construir coisas, sobre conseguir ganhar a vida e pensar em objetivos lá na frente, mas a gente precisa se lembrar que a vida é construída a cada dia, que uma vida sem prazer, sem leveza, sem poder cultivar coisas que nos enchem por dentro, né? Não só comprar coisas que nos enchem por dentro, é muito difícil que a gente acredite que a vida vale a pena ser vivida. Então, eu acho que a gente precisa recuperar isso, né? Recuperar os prazeres que são concretos, prazeres que envolvem os encontros, prazeres que nos alimentam por dentro de uma outra forma. Então, eu acho que as pessoas precisam voltar a cultivar hobbies, que as pessoas precisam aprender a cultivar os bons momentos presenciais de fala, de conversa, porque é isso que resgata a nossa humanidade, que resgata, inclusive, né, a nossa fé na vida. Fui influenciada pela Mafalda aqui. Gente, é tão linda essa fala que eu não sei nem como que eu termino, né? Porque o viver a cada dia é algo tão presente realmente, que às vezes a gente fala,
Vamos viver o presente, mas vamos viver o presente na palavra realmente, o que significa o presente. É o agora, esse instante, que é um presente, está ao lado da Luciana, eu ouvi-la falar com tanto amor, com tanta afetividade, de coisas tão simples, mas tão grandiosas. Porque eu falo que o ler é algo maravilhoso. Né? Imagina uma criança que não sabia ler, né? Até tem um livro que fala, eu não vou lembrar todos os títulos, porque eu sou péssima com títulos, mas a criança que aprendeu a enxergar, alguma coisa nesse sentido. E quando ela começa a descobrir as letras, então ela começa a enxergar. É algo parecido com isso. Então, ver uma moça, uma jovem mãe, e falar com tanta doçura de coisas tão simples e tão importantes da maternidade, da criança, da leitura e da transformação que tudo isso pode fazer na vida das pessoas, porque a leitura pautada numa educação. Se você acredita no seu potencial, não existe coisas impossíveis. Se você acredita no simples, o simples é que faz a diferença. É o simples que se torna grandioso. Nada nasce grande. As coisas nascem pequenas. De um clube do livro que eu queria, mas não tem, então vamos criá-lo e vamos dar oportunidade para que outras pessoas vejam o clube do livro e se inspirem no clube do livro e em tudo aquilo que pode tornar a vida realmente valorosa. Porque o viver é cada segundo. Então, aqui foi uma aula de vida. E que vocês possam ouvir e vivenciar esse momento tão maravilhoso que a Luciana pôde nos proporcionar. Então, que vocês vivam e que vivam doces momentos e que esses doces momentos sejam tão grandiosos como ler um livro e viajar naquelas palavras que alguém em algum momento parou para trazê-las para que a gente possa ir longe. Eu vou usar a fala da Júlia. A Júlia foi uma que a gente entrevistou e ela falou que ler é viajar sem sair do lugar. Sim, então, viajem, quanto vocês puderem. E tragam essa viagem para que outros também possam compartilhar. Muito obrigada, eu estou muito emocionada, muito feliz com tudo que você falou. Que Deus te abençoe imensamente. Amém. Que você possa trazer vários outros sonhos para tantas outras pessoas através dos seus. Que o seu caminho seja trilhado por outras pessoas, ou seja, a representação de um caminho que alguém queira fazer. Muito obrigada. Tá? Eu quero te agradecer, porque eu acho que você proporciona essa possibilidade de encontros com tantas pessoas. Você não sabe, mas eu te sigo desde o seu primeiro vídeo. Eu lembro do teu primeiro vídeo, chegando, contando, apresentando qual ia ser a ideia do programa. Eu te sigo do meu perfil pessoal, né? E eu acho bonito porque a gente vai se encontrando, ainda que digitalmente, com tantas pessoas, conhecendo tantas histórias. E da mesma forma que a literatura, né, isso nos enriquece também. Então, obrigado também pelo teu trabalho. Porque eu acho que é tão importante ouvir histórias, que é isso que você está falando, as pessoas não têm tempo mais. Né? Sim. E as histórias é a primeira forma de dar perpetuidade para os acontecimentos, porque era oralmente. Né? Não tinha livros, não tinha escrita, não tinha imprensa, não tinha nada. Então, muitas coisas que nós sabemos, igual você falou, minha avó era benzedeira, então isso são histórias que você ouviu, né? E não foram escritas, mas elas estão aí dentro de você e fazem quem você é. Então, a gente tem que ter tempo para ouvir, e, nossa, e foi muito bom te ouvir. Não dá para terminar, porque eu não quero que acabe. Gente, muito obrigada. Até o próximo Araxá Entre Cafés e que vocês possam sentir tudo isso que eu senti aqui agora, pelo menos um pouquinho. E tenham vontade de participar ou de criar o seu clube do livro e olhar para todos esses exemplos. Pode criar um clube do livro dos homens, né? Sim, que vão discutir sobre o papel do homem. É tão importante falar também, né? Porque é tão amplo, é tão grandioso que a gente precisa pensar mais. Um grande abraço, até o próximo Araxá Entre Cafés.